Bem, dando continuidade ao nosso curso de medidas elétricas, na aula 9 trataremos agora dos dados característicos dos instrumentos de medição. Lembrando que essa é a segunda parte desse conteúdo, tá? A primeira parte foi vista na aula 8. Na aula 8 a gente parou falando sobre o calibre do instrumento, tá? A gente falou que existiam os instrumentos de calibre único e os instrumentos de múltiplo calibre. Falando um pouquinho ainda sobre a questão do calibre, ele vai dar algumas características associadas aos instrumentos de calibre único, tá? Que ele fala, o calibre vai corresponder, no instrumento de calibre único, né? O calibre vai corresponder ao valor impresso no fim da escala graduada, caso o instrumento seja um instrumento com mostrador analógico. Então, perceba que o instrumento de calibre único, o calibre a gente viu que é o valor máximo que pode ser medido com utilizando aquele instrumento, né? Então, se o instrumento é de calibre único, ele vai ter uma única escala graduada e o valor máximo indicado nessa escala graduada vai corresponder justamente ao calibre do instrumento, ok? E como ele, caso seja um instrumento com mostrador digital, você precisa saber basicamente qual é o valor máximo, ou seja, o máximo valor que pode ser medido com aquele instrumento. Então, de novo, instrumento de calibre único, se for mostrador analógico, você vai verificar qual é o valor de fundo da escala, ou seja, qual é o valor máximo que está impresso no final da escala graduada. E se for um instrumento de mostrador digital, você precisa verificar qual é o valor máximo que você consegue medir usando esse instrumento. Nas duas situações, você vai ter condições de obter o calibre dessas respectivas maneiras, ok? A figura 1 já foi apresentada anteriormente na aula 8, né? Mas só para exemplificar novamente aí, ó, é um instrumento, ele é um instrumento com mostrador analógico, né? Deslocamento de um ponteiro sobre uma escala graduada. O valor impresso no final da escala, o valor de fundo da escala é 200 volts. Logo, esse instrumento é um instrumento de calibre único, porque ele possui uma única escala, e cujo calibre é 200 volts, porque é o valor máximo que você vai conseguir medir com esse instrumento. Falando um pouquinho agora sobre os instrumentos de múltiplos calibres. Em geral, ele faz uso de uma chave seletora, tá? Essa chave seletora também pode ser chamada de chave de comutação ou chave comutadora. Se você consultar manuais de equipamentos, eles podem também utilizar essas designações. Mas entenda isso como uma chave que permite que você selecione qual escala você vai utilizar nesse instrumento. E essa seleção de escala nada mais é do que uma seleção do calibre que você vai utilizar para efetuar a medição. Okay? Por isso que ele diz aí, ó, cada posição da chave terá o seu calibre específico. E esse calibre específico seria o quê? O valor máximo que poderá ser medido naquela respectiva escala. Okay? No caso dos mostradores analógicos, haverá uma única escala graduada, sendo que essa escala graduada, para você poder ler esse resultado, você vai precisar aplicar o valor que você leu no instrumento, você vai precisar aplicar numa equação, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a figura 2 representa justamente o instrumento de múltiplos calibres, né? Então, perceba que você tem uma chave comutadora, também chamada de chave seletora, que permite que o usuário, que o operador, coloque, nesse caso aqui, por exemplo, na posição 100 volts, 200 volts ou 300 volts. Então, cada valor desse aqui, correspondente à escala, corresponderia ao quê? Corresponderia ao calibre daquela escala, ou seja, o máximo valor que você vai poder medir posicionando o instrumento ou posicionando a chave seletora nessa escala específica, ok? E por falar na equação, está aqui ela, ó. Quando for um instrumento de um múltiplo calibre e que você quiser saber qual é o valor da grandeza, aí você vai aplicar nessa forma aqui, na equação 1, que é o calibre utilizado dividido pelo valor impresso no fim da escala versus o valor de leitura, ok? Então, perceba comigo, fazendo uma comparação com isso aqui, ó. Quem seria o valor impresso no fim da escala? O valor impresso no fim da escala seria o valor que estaria lá, supondo, usando esse exemplo aqui, ó, o valor máximo que tivesse sendo apresentado lá na escala, no fundo da escala, no final da escala, seria justamente o valor impresso no fim da escala. Okay? Obviamente não se aplica nesse caso, porque esse aqui é instrumento de calibre único, né? E essa equação, ó, que é a equação 1, ela diz respeito ao instrumento de múltiplos calibres, mas é só para ilustrar o que é esse valor impresso no final da escala, né? É o máximo valor que vai estar indicado no final da escala graduada do instrumento.
O calibre utilizado, nesse caso que a gente falou, aqui, ó, o calibre diz respeito à posição da chave. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, se a chave estiver nessa posição 200 volts, o calibre naquele momento é 200 volts, que é o máximo valor que você vai conseguir ler nessa escala. Então, quais são os calibres? 100 volts, 200 volts e 300 volts nesse caso, a depender da posição que você colocar a chave seletora, né, a chave comutadora. E por fim, o valor da leitura. O valor da leitura é justamente o valor, o número de intervalos, né, que você mediu diretamente do mostrador analógico do instrumento, ok? Então, de novo, sempre que o instrumento for de múltiplos calibres, normalmente ele vai ser constituído por uma única escala. Essa escala vai marcar um valor no final dela, e esse valor do final dela vai ser justamente o valor impresso no final. O calibre utilizado diz respeito ao valor do calibre da escala que você selecionou, e o valor de leitura nada mais é do que o número de divisões que você obteve quando você leu o valor no mostrador analógico do instrumento. Okay? Outro detalhe que é bem óbvio, mas vale a pena ressaltar, né, é o fato de que essa equação, obviamente, ela só se aplica a instrumentos com mostrador do tipo ponteiro, certinho? Um exemplo agora, foi retirado do livro do Solon. Então, ó, um instrumento de múltiplos calibres, né, ele fala, considere um multivoltímetro apresentado abaixo. É o mesmo que a gente já tinha estudado, tá? Ó, é um multivoltímetro, ele chama de multivoltímetro porque é um voltímetro que permite medições em escalas distintas, né? Então, considere o multivoltímetro apresentado abaixo, cuja escala graduada varia de 0 a 200 divisões. Essa informação aqui me ajuda em quê? O valor de fundo, o valor máximo que eu consigo medir nessa escala do instrumento é 200 volts, ok? Fazendo analogia com a fórmula aqui, ó, o valor impresso no final da escala, nesse exemplo, vai ser quanto? 200 divisões. Depois ele diz, posicionando-se a chave comutadora K, só recordando a chave comutadora, é essa aqui, né, que permite que você coloque em diferentes calibres ou em diferentes escalas. Posicionando-se a chave comutadora K na posição correspondente a 300 volts, obteve-se uma leitura de 148 divisões. Então aqui é o valor de fundo da escala, ok? Aqui é a posição selecionada, ou seja, vai ser o calibre da escala que você está colocando, e aqui será o valor que você leu. Nesse caso, 148 divisões. Ele pede que você calcule o valor medido, ok? Então, galera, o instrumento é esse, né? A diferença é que nessa imagem a chave seletora está na posição 200 volts, entretanto o enunciado diz que ela está na posição quem? 300 volts, ok? Então, calibre utilizado 300 volts, valor impresso no final da escala 200 volts, porque ele diz aqui, ó, vai até 200 volts, né? 200 divisões. E o valor da leitura 148, porque foi o valor, o número de divisões que ele obteve lendo-se diretamente no mostrador analógico do instrumento, né? 148 divisões. Então, coletei os dados, então é só substituir o valor da grandeza, que é o que ele quer encontrar, é o calibre, 300, dividido pelo valor da impresso no final da escala, que é 200, vezes o valor de leitura, que é 148, você vai chegar no valor da grandeza, que é de 222 volts, ok? Aplicação direta de fórmula, você só precisa saber interpretar os dados que foram apresentados aqui na questão, certinho? Falar um pouquinho agora sobre a discrepância. Refere-se à diferença numérica associada aos valores medidos para uma mesma grandeza. Então perceba que você só pode comparar, só pode utilizar o conceito de discrepância se você estiver trabalhando com a mesma grandeza, né? Volts com volts, amperes com amperes, hertz com hertz e assim vai, ok? E é uma diferença numérica, ok? Então ele diz aqui, para ilustrar esse conceito de discrepância, ele apresentou esse exemplo. Duas medições, então primeira medição, segunda medição, são realizadas com o mesmo voltímetro. Outro aspecto que vale a pena ressaltar, só faz sentido do ponto de vista da comparação dos resultados se você executar as medições usando o mesmo instrumento e mantendo as mesmas condições de medição, tá? A não ser que você queira analisar, por exemplo, a discrepância de um instrumento em relação a outro instrumento, voltímetro 1 versus voltímetro 2, aí tudo bem. Mas se você quer analisar a discrepância nos resultados gerados por um instrumento, então você vai manter o mesmo instrumento, vai manter as mesmas condições
de medição e vai fazer o quê? Vai fazer a diferença entre eles, né? Nesse caso, a primeira medição é 11 volts, a segunda medição 12,5. A discrepância você vai fazer o maior valor de tensão menos o menor valor. Okay? Nesse caso, 12,5 vezes 11, que dá uma discrepância de 1,5 volts. Okay? Resolução, pessoal. Menor divisão impressa na escala do instrumento, no caso do instrumento com mostrador analógico. Se a escala graduada, os pontos, os espaços entre cada valor variam de 1 em 1, então a resolução daquele instrumento é 1 volt, por exemplo. Então a escala estaria 1, 1,1, 1,2, 1,3, ou então de 0 a 5. Aí ele faria 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Então qual seria a resolução? 1 volt, que seria o menor valor que você consegue medir, ou utilizando a terminologia que ele está falando aí, ó, menor divisão impressa na escala. Se ele fosse de 0 a 5 pulando de meio em meio, 0, aí o próximo traço seria 0,5, o próximo seria 1, o próximo 1,5, 2 e assim por diante. Então o menor valor da escala, ou menor divisão impressa na escala seria meio. Então qual seria a resolução desse instrumento? Meio, ok? Isso para os instrumentos com mostrador de que tipo? Analógico. Quando o mostrador for digital, a resolução pode ser entendida como o menor incremento do valor que pode ser obtido através das medições. Essa definição também é válida para os instrumentos analógicos, por isso que ele colocou, ó, quaisquer instrumentos elétricos de medição. Basicamente qual é o menor valor que eu consigo que eu consigo medir com o instrumento. O menor valor que eu consigo medir com o instrumento vai corresponder à menor divisão impressa na escala, quando for analógico, ou o menor incremento de valor que eu consigo medir com o instrumento. Passa a ser o quê? Digital. Para dar um exemplo de uma situação digital, seria você considerar, por exemplo, se eu consigo fazer uma medição de 0,5 e vou medir 1 volt, ele vai marcar 1. Se eu quiser medir 1,5, enfim, o que eu estou querendo dizer para você é que ele só consegue medir valores de meio em meio. Okay? Então isso seria, mesmo sendo digital, esse seria o exemplo da resolução do instrumento. Se você consegue medir 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, você consegue um incremento de 0,1, então significa que a resolução daquele instrumento que você vai estar utilizando é de quanto? 0,1 volts, nesse exemplo que eu dei. Tá? Então, resolução, galera, quando for mostrador analógico, menor divisão impressa na escala. Você vai olhar lá, falando de maneira popular, você vai ver quanto vale a distância de um tracinho para o outro. Ok? Já quando for um instrumento digital, vai ser o menor incremento que você consegue medir com ele, né? Se é 0,1, se é 0,01, se é 0,5, ok? Ou seja, o menor incremento, que é de quanto em quanto ele consegue aumentar o valor durante a medição, certinho? Repetibilidade, característica intrínseca ao instrumento no que se refere à sua capacidade de indicar o mesmo valor, ok? Ou seja, repetibilidade tem a ver com a capacidade que o instrumento tem de repetir o valor em medições distintas, desde que sejam mantidas, galera, ó, como ele diz aqui, ó, devem ser mantidas condições o quê? Idênticas, ok? Então você pegou o instrumento, fez uma primeira medição, manteve as mesmas condições, ok? Novamente fez a medição e você obteve um valor distinto. Aí você está verificando a capacidade de repetibilidade do instrumento, né? Mantidas as mesmas condições e utilizando o mesmo instrumento, ele não é capaz de repetir o mesmo valor. Significa que a questão da repetibilidade do instrumento não está tão interessante, tá? Rigidez dielétrica. Nível de tensão máxima. Normalmente esse nível de tensão máxima ele é expresso em kV, tá, pessoal? Que é suportável pelo instrumento sem que o mesmo sofra danos elétricos e ou estruturais. Geralmente vem impresso na carcaça dele, tá, do instrumento, ou ainda você pode ter acesso a esse dado de rigidez dielétrica diretamente no manual do instrumento. Mas perceba que é um nível de tensão o quê? Máxima. Essa tensão é aplicada entre que partes do instrumento? Aí ele diz, ó, a referida tensão deve ser aplicada entre a carcaça e a parte viva. O que seria a parte viva? São os elementos internos que são percorridos por corrente, por tensão, enfim, que são percorridos pela grandeza elétrica que o instrumento está desejando medir, tá? Então vamos lá. Rigidez dielétrica é um valor máximo de tensão
que é aplicado entre as partes vivas, ou seja, os elementos energizados que estão dentro do instrumento, e a carcaça do instrumento. Esse valor máximo, geralmente em kV, é um valor que o fabricante informa que, se você submeter a parte viva e a carcaça a uma diferença de potencial de até o valor da rigidez dielétrica, o mesmo não vai queimar ou não vai sofrer danos elétricos ou estruturais. Okay? Essa tensão máxima associada à rigidez dielétrica, ela também pode ser designada de tensão de ensaio ou ainda tensão de prova. Okay? Isso tem a ver com quem? Com a isolação entre a parte viva e o invólucro externo. Né? Qual é o nível de isolação que eu consigo entre, sei lá, se for um instrumento analógico, tem lá o conjunto móvel, tem a bobina que é percorrida por corrente, né? Então, se você diz que a rigidez dielétrica sei lá, vou dizer um valor aleatório aqui, 500 volts, você está dizendo que você pode aplicar uma diferença de potencial de 500 volts entre o conjunto móvel e a carcaça do instrumento, e o mesmo vai suportar esses 500 volts sem gerar o quê? Ó? Sem gerar ou sem sofrer nenhum dano elétrico ou dano estrutural. Certinho? Então é isso. Até o nosso próximo encontro.